O que é um grimório? O que é o livro das sombras? Eu preciso ter um, como que eu faço isso? Bem-vindos bruxos e bruxas, neurodivergentes ou não, e interessados pelo assunto. Pra quem não me conhece, meu nome é Thales Nassir, e eu sou uma pessoa neurodivergente, e além disso eu também sou bruxo, e por aqui eu falo um pouco mais sobre bruxaria, levando em consideração a ótica de uma pessoa neurodivergente. Então vamos lá. Uma coisa que eu sempre tive muita vontade de ver era o Grimório de outras pessoas, ou o Livro das Sombras, que basicamente é o lugar que a gente anota os nossos aprendizados de bruxaria. E tem uma diferença entre os dois. Tecnicamente, o Livro das Sombras é uma coisa assim mais pessoal, mais diário, para você anotar ali a sua evolução e seus pensamentos e tudo mais, com relação às práticas, né, de bruxaria. Já o Grimório, ele tem uma ideia de ser assim mais educativo, tipo, mais as regras, mais como que é o jeito certo, ou pelo menos como que é o jeito que você faz as coisas, para você poder consultar o teu Grimório futuramente, ou até passar adiante as tuas práticas. Então seria basicamente essa a diferença dos dois. Eu já vi várias pessoas explicando essa diferença, mas eu nunca vi, de fato, assim, os dois, sabe? Um Grimório e um Livro das Sombras de algum outro bruxo. Então, o que eu faço é basicamente uma mistura entre os dois, que é o jeito que pra mim funciona. Eu já vi vários bruxos e bruxas mostrando aqui no YouTube ou no TikTok como que funciona o seu Grimório, né? Ou o Livro das Sombras, mostrando realmente, assim, um tour por dentro dele, né? Tudo ali por dentro do Grimório, e eu acho isso incrível. Mas aqui no Brasil, pelo que eu já vi, eu não percebi, assim, muito isso. Não vi muitas pessoas mostrando. Parece que a gente gosta mais de guardar o segredo, sabe? Mas criadores, assim, mais da gringa eu já vi muito, então eu achei que seria muito legal, porque eu gostei muito de ver o Grimório e o Livro das Sombras deles, então eu achei que poderia ser interessante para outras pessoas por aqui também. Eu gosto de chamar de Grimório, porque eu acho mais bonito a palavra, mas no meu caso é meio que uma mistura dos dois. Eu já tive vários Livros das Sombras, vários Grimórios ao longo dos anos que eu pratico bruxaria, porque eu comecei a falar sobre isso por aqui agora, mas eu comecei a me interessar por bruxaria com 13 anos. E comecei a estudar e a pesquisar com 13 anos. Aí tive algumas idas e vindas, algumas outras coisas que eu quis testar, mas no fim eu acabei sempre voltando e sempre... Tipo, nunca saiu totalmente da minha vida a bruxaria, só pra contextualizar. Mas eu não tenho esses grimórios mais antigos porque eu acabava me desfazendo, porque não ia pra frente, sabe? Eu começava a escrever, tipo, super empolgado, mas dava ali um tempinho e daí já não conseguia vingar. Tipo, não dava certo. E aí eu consegui entender, principalmente vendo esses outros criadores mostrando o grimório deles e conversando assim um pouquinho, eu percebi que eu tinha a mesma dificuldade que muitos deles. A primeira dificuldade é você querer fazer uma coisa assim muito bonita, sabe? Muito aesthetic, muito, tipo, que vai ficar legal, vai ficar bonito. E aí, por você se preocupar tanto com ficar bonito, às vezes acaba que a gente não consegue, a gente acaba ficando intimidado. Sabe quando você quer fazer um desenho, por exemplo, muito lindo, e aí você tá olhando ali aquela folha em branco, e aí você não sabe o que fazer e tal? É meio que isso. Então, eu acabava ficando meio assim, tanto pelo visual, quanto também pelo conteúdo que eu ia colocar lá dentro. Porque eu pensava assim, tem que ser uma coisa incrível, tem que ser uma coisa, tipo, a melhor opção, tem que ser, tipo, eu tenho que estudar muito e chegar às minhas conclusões e aí anotar aqui o melhor dos melhores, não sei o quê. E isso até pode funcionar, de repente, na ideia de um grimório, mas pra quem está estudando bruxaria, pra quem tá tentando entender ali as práticas e testando coisas, não faz muito sentido, a gente vai ter que testar, então é mais um caderno de estudos mesmo, sabe? Então, uma coisa que você colocou, que você escreveu hoje, daqui a algum tempo você pode ver que não faz mais tanto sentido assim pra você. Isso aconteceu comigo com várias coisas que não estão aqui nesse grimório que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas que já estiveram em outros grimórios antigos e que eu vi que pra mim, pra minha prática, não fazia mais tanto sentido. Então tem esse ponto assim do perfeccionismo, de querer que tudo fique perfeitinho, que acabava me travando muito, eu acabava não dando continuidade no grimório. E um outro ponto era também eu querer estabelecer uma ordem do que eu ia colocar. Porque daí assim, eu pensava, eu tenho que colocar as coisas numa ordem que faça sentido. Então eu vou falar agora de, por exemplo, as fases da Lua, eu tenho que falar de todas as fases da Lua, e aí depois começar um outro tópico que faça sentido, né? Uma ordem como se eu estivesse escrevendo um livro, sabe? Eu tentava fazer assim essa ordem bonitinha. E aí como eu queria fazer com um caderno, não dava, sabe? Se fosse um fichário ainda, ou uma pasta, alguma coisa assim, até pode ser. Mas como eu queria fazer em caderno, que eu acho mais bonito, eu gosto mais, eu prefiro para escrever, ficava muito inviável. Imagina, eu vou fazer agora, ervas. Como que eu sei quantas folhas eu tenho que deixar para ervas? Tem muita erva! Aí ficava que eu acabava deixando várias folhas em branco, porque era para continuar alguma coisa que eu tinha começado, eu queria começar uma outra coisa, e aí começava lá depois uma outra, e daí ficava uma confusão, e eu acabava também não ficando empolgado e não dava continuidade. Então, esse grimório aqui eu resolvi fazer de uma forma completamente diferente. Eu resolvi ir anotando nele conforme eu ia sentindo necessidade.
Então ele é meio que um caderno, conforme eu ia pesquisando alguma coisa, e muitas vezes coisas até que eu já sabia, mas que, eu vou fazer agora algum ritual, alguma coisa, e é lua cheia. Bom, então eu vou fazer uma página de um negócio sobre lua cheia, vou falar um pouquinho sobre a lua cheia, o que eu entendo da lua cheia, rituais que eu posso fazer na lua cheia, plantas que combinam com a lua cheia, enfim, eu vou fazer ali uma página sobre isso. Entende? E aí eu vou pesquisar coisas novas, eu vou testar e eu vou fazer ali a minha página conforme isso. Então eu fui fazendo conforme eu fui sentindo necessidade. E eu gostei muito mais assim. Pra mim fez muito mais sentido. Ai, Thales, mas aí tá uma confusão, porque uma hora tem uma coisa, depois tem outra, depois não sei o quê. Gente, mas assim, na época que eu estava na escola, ensino médio, ensino fundamental já, eu tinha um caderno só pra todas as matérias. Na verdade eu tinha caderno tudo bonitinho ali, dividido, podia usar certinho, pra todas as matérias bonitinho. Eu não tenho paciência. Então, acabava a aula de matemática, embaixo ali eu já escrevia geografia e continua e segue o baile, era tudo num caderno só. Então, por que no meu Grimório eu vou querer fazer uma coisa, sabe, diferente disso? Vai ser só pra me prejudicar, pra me dificultar e pra me travar e pra eu não conseguir dar continuidade. Eu tive que mexer um pouquinho na câmera, então talvez esteja um pouco diferente agora. Mas enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu escolhi pra usar como caderno, né, o Grimório mesmo? Eu escolhi esse tipo aqui, que é tipo um Moleskine, só que no caso foi eu que fiz. Então ele é um Moleskine feito em casa. Por quê? Ele tem esse formato que eu gosto, o tamanho dele eu gosto muito. E assim, gente, eu já tive um Grimório, coisa mais linda, assim, grosso, um desenho, assim, tudo, coisa mais linda, sabe? Que eu comprei, não que eu fiz, mas que era também artesanal e eu achei a coisa mais linda do mundo, mas eu não conseguia usar. Porque ele tinha a folha branca e eu gosto de folha amarelada, e a folha era lisa e eu não consigo escrever com a folha totalmente lisa. Então eu fiz esse aqui com a folha pontilhada, vocês vão ver. Porque realmente, daquele jeito eu não tava conseguindo usar. Então eu dei aquele pra minha senhora, que ela queria, ela gostou. Então eu dei aquele pra ela. E assim, gente, aquele eu tinha há mais de 10 anos. E eu não tinha anotado nem 10 páginas. Então, agora esse aqui ele ficou bem do jeito que eu gosto. Por quê? Além dele ser esse tamanho, formato, assim, tudo de Moleskine que eu curto, eu também fiz... Eu não fiz com a capa dura, sabe? Então a capa é maleável, sabe? Ela não é mole, mas ela é maleável. Então ela é com uma folha mais durinha, que não chega a ser um papelão duro, mas não chega, não é molenga. Então isso aqui pra mim faz toda a diferença, fica mais confortável pra eu escrever, eu prefiro 1000 vezes. Então a estruturinha dele é essa aqui, né? Então aqui tá a capa. Aí eu fiz esse, né, uma folha aqui pra folha de rosto, não sei, enfim, pra dar um acabamento. E aí começa o Grimório. E aqui vocês podem ver, ó, ele é com a folha amareladinha, não sei se vai dar pra perceber que ela é amareladinha na filmagem, mas ela é. E é com pontilhado, sabe? É folha pontada ou pontilhada. Enfim. Como que eu fiz essas folhas? Eu comprei a folha que é papel pólen, é o mesmo papel pra fazer livro. Sabe aqueles livros assim que tem uma folha amareladinha gostosa de ler e que não é tão fininho? É aquele mesmo. Então eu comprei esse papel e aí eu imprimi as folhas com essas bolinhas. E aí depois eu fiz a costura aqui tudo. Se vocês quiserem eu posso explicar depois mais a fundo, mas basicamente foi isso. Então aí ficou assim ele, né? Tá todo aqui bonitinho. E aqui no final, aí tá meio confuso, mas no final eu fiz assim, ó. Eu fiz um bolsinho aqui também, que dá pra guardar coisas, né? Enfim, aqui do outro lado também tem um bolsinho. Aqui vocês podem ver que é costurado, não é colado. Eu ia colar, mas eu não tinha cola, então eu costurei. E é isso. E aqui depois, esse outro lado também. Aqui tem um outro bolsinho também. E que tá meio esquisito. Ah, não, esse aqui é assim. Tem esse outro bolsinho aqui também, que esse aqui tem uma capinha, na verdade. E é isso, tá? Então, aqui essa parte de trás é assim, na frente não tem, né? Eu já mostrei pra vocês. E agora vamos analisar o interior do meu Grimório. Lembrando que eu fui anotando conforme eu fui sentindo necessidade, então a ordem dele é um caos. Eu comecei com uma roda do ano, que eu gosto muito, e eu gosto de celebrar, de comemorar a roda do ano. Então, a gente estava bem pertinho de Mabon, quando eu comecei a montar esse Grimório aqui. Foi esse ano mesmo. Então, eu queria pesquisar coisas pra fazer em Mabon, tá? Então, aí como eu ia pesquisar coisas pra fazer em Mabon, comecei botando a roda do ano completa. Aí depois, venho aqui e um pouco sobre Mabon. Então, coisas que eu fui estudando, analisando e vendo que eu acharia legal da gente fazer. Coisas da história, né, do festival, enfim, de Mabon. Mas eu também coloquei algumas coisas que eu queria fazer, assim, de acordo com isso. Então, do que eu fui estudando, algumas opções. Aí aqui tem um pouco mais, né, de ritual de Mabon, né, alguns rituais, algumas coisas para fazer. E daí eu coloquei a energia das fases da lua.
E, gente, vocês vão ver aqui, de repente vocês vão perceber que o meu Grimoire tem algumas páginas, algumas coisas que parecem com coisa de, sei lá, do Pinterest. E parece mesmo, porque eu peguei de lá. Então tem algumas coisas que eu gostei muito, tipo essa página aqui, eu gostei muito. E eu vi bem parecido assim no Pinterest, então eu me inspirei lá pra fazer a minha. Como eu não tô fazendo isso pra vender nem nada, é uma coisa pra mim, pra eu estudar. Então, às vezes, quando tem coisas assim que pra mim faz muito sentido, eu pego e adapto uma coisa ou outra ali se precisar. Então, algumas páginas tem isso. Bom, então eu coloquei aqui primeiro a base, assim, a ideia da energia de cada uma das luas, né? Coloquei aqui qual que é a ordem, né, das luas, explicando aqui um pouquinho mais. E aí, virando aqui a página, eu fiz uma página preta, eu colei uma folha preta assim por cima, e aí eu entrei na lua minguante. Aí botei lua minguante, rituais, assim, tudo, essa parte aqui toda da lua minguante. Por quê? Porque estávamos na lua minguante. Então, além de eu estar estudando coisas sobre Mabon, eu também queria ver coisas pra fazer na lua minguante, né? Mais a fundo, assim, entender um pouco mais dessa lua. E aí eu cheguei num ponto que eu não sei porquê, eu coloquei na minha cabeça que eu queria aprender tarô. Eu queria aprender tarô. Então, eu comecei a estudar tarô. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, algumas coisinhas assim sobre o tarô. E aqui uma coisa que eu achei muito interessante que eu não sabia, que as cartas do tarô, as cores que são usadas nas cartas, tipo, que são usadas aí pra pintar a carta mesmo, ela tem um motivo. Então eu coloquei aqui qual é o significado dessas cores das cartas do tarô. E aí eu coloquei depois as cartinhas, né? Então eu botei cada uma delas, as cartas. E aí como que eu fiz? Isso aqui, ó, a carta que tá aqui, gente, ela é um adesivo. Eu imprimi um adesivo com papel transparente, né, aquele adesivo transparente, adesivo vinílico, vinil transparente. Então, mas pode ser branco também, você pode imprimir colorido num papel branco, ou não precisa ser adesivo, pode colar, enfim. Eu tinha esse e daí eu fiz assim, imprimi por isso que dá pra ver ali as bolinhas atrás, tá vendo? E eu imprimi as cartinhas assim. Essas cartinhas eu peguei na internet, num site que disponibilizava, com autorização do artista, claro, enfim, tudo certinho, mas um site que disponibilizava pra gente imprimir. Então eu imprimi o meu baralho com as mesmas cartas, sabe, as mesmas que tem aqui é o meu baralho, que eu imprimi ele, e imprimi dos dois lados, né, atrás eu imprimi assim alguma coisa pra ficar, né, pra não ficar branco, né, então eu imprimi atrás também coloridinho, e aí eu imprimi dessa forma aqui. Então, pra mim facilita muito, porque a carta que eu tenho aqui desenhada é exatamente a que eu tenho no meu baralho. Então, pra estudar, pelo menos, eu achei muito legal. E daí aqui temos todo o baralho, né? Então, tem todo o deck aqui, todo não, né? Todas os arcanos maiores. Então tem todos os arcanos maiores, são 22 cartas. Aí esses eu tenho aqui. Tá dando pra ver alguma coisa? Eu tô achando que tá muito bizarro. Enfim. Aí, terminando então as cartas, eu fiz aqui uma página de algumas ideias de tiragens de tarô, mas acaba que na hora eu acabo fazendo do jeito que eu acho que tem que ser, eu meio que invento na hora, eu não sei explicar. Mas eu tô gostando muito de tarô. Tô praticando bastante, tô gostando demais. Depois aqui eu fiz um pequeno resumo com as cartas. Então a carta é uma qualidade, um defeito, né? Porque todas as cartas são boas e são ruins, enfim. Isso aqui eu fiz daí no computador e colei. Eu achei que seria mais fácil. E aí um conselho aqui em relação a dinheiro, por exemplo. Um conselho da carta em relação a dinheiro. Que é uma coisa que eu pesquiso bastante, que eu olho bastante, que me interessa bastante, então já botei assim. Mas só pra eu ter uma ideia, assim, uma noção, sabe? Depois a gente adapta isso pra cada questão, obviamente. Beleza, aí depois aqui eu coloquei as energias dos dias da semana. Eu pensei que eu já estava trabalhando com a energia da lua, né, mas eu queria incorporar mais a energia dos dias da semana. Então, dependendo ali para potencializar os meus rituais. Então eu coloquei aqui todos os dias da semana, né, e quais são as energias ali de cada dia, o que é cada um, o que significa cada um, né, enfim. E aí, passando para cá, nós entramos na lua nova. Então, você consegue ver que eu fui anotando conforme eu fui vivendo. Então tudo aquilo ali foram coisas que eu fui estudando e fazendo na lua minguante. Gente, eu tenho muita energia na lua minguante, eu amo lua minguante. Aí depois, na lua nova, eu anotei aqui também uma página parecida com aquela, né, com o desenho assim diferente e tal, mas é uma coisa parecida. E aí eu fiz aqui a lua nova. Depois da lua nova, aí eu botei sálvia. Aí eu quis estudar uma planta. Qual planta? Ah, sálvia. Por quê? Porque eu tenho sálvia aqui, eu tenho não tenho no jardim, mas eu tenho o potinho. E eu gosto de fazer muita coisa com sálvia. Muitos rituais, feitiços, muita coisa assim eu uso sálvia. Mas ficou uma coisa meio que internalizada, sabe? Que eu sei que é bom e eu sei mais ou menos pra quê. Mas aí eu quis estudar mais a fundo, ver ali certinho mais propriedades, mais coisas assim. Coisas que eu sinto também trabalhando com essa planta, com essa erva. Então eu fui anotando aqui então toda a parte de sálvia. E aí eu resolvi fazer também um de boldo.
Porque boldo eu tenho em casa. Porque, obviamente, qualquer casa de brasileiro que se preze tem que ter boldo. Não tô falando de apartamento, coisa assim, mas assim, você tem pátio, então você tem que ter boldo. Faz parte. Então, como a gente tem boldo aqui, eu quis estudar um pouco mais a mesma coisa que eu fiz com a sálvia, eu acabei fazendo com o boldo. Depois eu anotei aqui um pouquinho sobre como secar ervas. Por quê? Porque eu tenho boldo em casa, eu queria secar o boldo. Então eu fui ver como é que era certinho e tal, e anotei. Feitiços para prosperidade, alguns feitiços aqui que eu já fiz, que eu já testei. São alguns feitiços que eu criei. Não exatamente a ideia, tipo, pote e vela vestida, não sou eu que inventei isso, obviamente. Mas a forma como eu faço, os ingredientes, as ervas, as coisas que eu faço ali. Então a minha receita, no caso, fui eu que fui montando com base no que eu precisava e no que eu tinha. E daí, no que deu certo, daí eu fui anotando. Depois, aí passamos para a lua crescente. Então, na lua nova até eu não fiz tanta coisa quanto na lua minguante. Enfim, lua crescente, então, anotei aqui também as questões ali da lua. E aí passamos para mais alguns rituais, feitiços, então banho, vela vestida, de sedução, autoestima. Como fazer banho mágico sem uma banheira, que também achei legal, porque não tem banheira ainda, infelizmente. E aí, Artemisia. Por quê? Eu queria muito comprar Artemisia, queria muito experimentar chá de Artemisia, principalmente por causa do tarô. Como eu tô fazendo muita tiragem de tarô, e eu vi que Artemisia é uma erva muito boa para intuição. Então eu queria testar, eu nunca tinha tomado chá de Artemisia, então eu queria comprar Artemisia. Então quando eu comprei Artemisia, eu resolvi fazer também uma paginazinha falando tudo ali que eu estudei, que eu entendi sobre Artemisia. Então, além dessa questão da intuição. E aí nós entramos em Samhain, o Ano Novo das Bruxas. Então, como estava chegando, né, o Ano Novo das Bruxas, Samhain, eu comecei já a pesquisar, então, coisas sobre a história, coisas sobre símbolos, coisas que eu poderia fazer, né, para celebrar, né, esse sabá. Então aqui também, aí aqui termina, né, coloquei um pouquinho mais e coloquei minhas escolhas, coisas que eu resolvi fazer com base em tudo isso que eu estudei ali, que eu vi. Então, então vamos fazer assim, qual vai ser o meu ritualzinho. Coloquei aqui também. E aí, como eu tava estudando muito sobre tarô, e o Samhain também é muito propício para tiragens, né, tanto de tarô quanto, enfim, formas divinatórias em geral, então eu tava vendo coisas que tem relação a isso. Então, além do chá de Artemisia, também a pedra ametista. Eu tenho uma ametista em casa, né? Eu tenho, tá aqui do meu ladinho, inclusive. Ai. Linda. Na verdade, não tenho só essa, tem outras, tá? Mas aqui a que fica no meu altar é essa aqui. Eu amo essa pedra. Tem pequenininha também. Então, como eu tinha, né, ametista em casa e é muito bom pra isso também, eu resolvi também estudar um pouquinho mais, ver algumas coisas. Então, peguei assim. Aqui eu coloquei, foi um adesivo também que eu fiz, né, pra fazer esse negocinho assim. E aí eu consegui, né, fazer tudo numa página só. Depois aqui nós temos então o alecrim. Aqui ainda tá com lápis só, eu ainda não pintei. Eu não pintei também a folhinha aqui, porque enfim, não fiz isso ainda, mas vou fazer. Que bom que eu olhei aqui agora, porque eu já tinha esquecido. Mas depois aí eu vou arrumar aqui e terminar. Por que alecrim? Porque eu tenho muito em casa, porque sempre tem pra vender por aqui, porque eu uso muito alecrim, eu amo usar alecrim. Alecrim é uma erva assim que pra mim, ela traz muita felicidade e proteção, sabe? Então, ela meio que protege a minha felicidade. Também sinto isso, não sei. Mas pra mim funciona. E depois, virando aqui, nós temos a lua cheia. Então, entramos na lua cheia e daí eu coloquei também mesmo estilo ali de página, as coisas sobre a lua cheia. E por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Tá um pouquinho atrasado, tem coisa ali que, no caso, eu não anotei aqui nos últimos dias, eu tenho que voltar a anotar. Mas, assim, tem muita coisa já que eu anotei. Tipo, muito. Perto do que eu fazia nos outros grimórios, gente, isso aqui tem coisa demais. Nunca tive um grimório tão preenchido, sabe? E, inclusive, eu tive que fazer mais folhas, porque ele vinha só até aqui. Ele tava só até aqui, sabe? Ele tava só até aqui, o meu grimório. E aí, acabou as folhas, então eu imprimi mais, fiz mais, botei aqui já, agora. E daí ele tá maiorzinho já, prontinho para continuar, né, os trabalhos mágicos. Como eu disse, eu sempre tive curiosidade de ver, né, como que outras pessoas organizavam, né, o Grimório, o Livro das Sombras, enfim. E é muito raro a gente ver alguém mostrando, pelo menos aqui no Brasil eu nunca achei, não me lembro de já ter visto alguém mostrando. Mas como recentemente eu vi muita gente na gringa fazendo esse tipo de vídeo, eu achei que seria legal. Porque também eu não tenho essa coisa de, não posso mostrar que são os meus segredos, não sei o que. Pelo menos não, o que tá aqui até agora são coisas assim mais de boa. Então deu pra mostrar. Agora, o meu diário, que daí eu tenho ali separado, que daí eu anoto um pouquinho também de impressões que eu tive sobre coisas que eu realizei, que às vezes não tá aqui ainda. Aí esse eu não mostro. Daí esse eu tenho um pouquinho mais de vergonha, porque ele não fala só de bruxaria, ele fala um pouco de tudo. Mas é um diário mesmo, tá? Então, tipo, deixa eu só mostrar aqui a capinha. É esse aqui, I Need Vitamin C.
Eu preciso de vitamina C, mar, enfim. E esse aqui eu também fiz, no caso, eu tinha já o caderno, tinha a capa e o caderninho, só que o caderno ele era com linha mesmo, e eu não gosto de linha, porque eu sempre acho que elas são muito grossas, geralmente, e aí não gosto. Minha letra acho que é menor, sei lá. Então eu tirei a capa daquele miolo, o miolo tá por aí em algum lugar. E aí eu imprimi também as minhas folhinhas pontilhadinhas. Então ficou assim, tá? Então esse aqui daí é o meu diáriozinho. Que daí eu só não vou mostrar pra vocês porque eu não anoto ali só coisa de bruxaria, eu anoto coisa de tudo. Então ele tá meio confuso, meio caótico e só eu mesmo entendo. Esse aqui agora ficou um pouco mais simples, eu acho, de entender. E além de tudo isso que eu falei, uma outra dica que eu acho que é legal compartilhar com vocês, além de, tipo, não tentar fazer tudo muito perfeito, não tenta também procurar o certo, sabe? Pesquisar e anotar a definição certa de pra que serve essa planta, como que eu uso essa pedra, não sei o quê. Tenta abrir espaço também pra tua intuição e pra tua prática, vai colocando as tuas impressões, sabe? Então mistura um pouco, tanto a parte mais teórica ali, do caso, do que você viu de, essa lua é boa pra não sei o quê. Por exemplo, lua minguante. Lua minguante é muito boa pra banimentos, é muito boa assim pra deixar passar, deixar sair o que não serve mais para depois a gente começar a fazer novos planos aí já no final da lua minguante, lua nova, pra gente começar um próximo ciclo, né? Então a lua minguante é muito sobre isso, em teoria. Mas pra mim, a lua minguante é uma lua que eu amo e que eu me sinto com muita energia. Geralmente as pessoas se sentem meio cansadinhas na lua minguante e cheio de energia na lua cheia. Comigo ao contrário. Não sei se é porque eu sou neurodivergente. Eu sou o tipo de pessoa que café me dá sono, então pode ser isso. Mas na lua minguante eu me sinto assim, tipo, super energizado, sabe? Eu quero fazer tudo, eu quero... Porque é o momento que a minha cabeça tá fervilhando de ideias, sabe? Que eu tô vendo assim o que não serve, o que não serve, daí eu tô pensando já em planos, eu tô elaborando coisas, o que eu quero fazer, então é o momento que eu me sinto muito animado, sabe? Pra tudo. Já na lua cheia, eu já tô cansado. Na lua cheia, tipo, ok, parece que eu gastei tanto tempo planejando e começando as coisas que daí na lua cheia eu já tô meio down, assim. Olha só, interessante, acabou virando uma sessão de terapia. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar pra vocês uma sugestão também de ver como que foi o nosso Samhain. Eu fiz um outro vídeo mostrando todas as práticas, rituais, enfim, tudo que a gente fez aqui em casa pra celebrar Samhain. Então... mesmo que já tenha passado, você ainda pode celebrar, porque ainda estamos, né, no período, também não sei quando você tá vendo isso, né, de repente você tá vendo isso muito no futuro, aí talvez não faz mais tanto sentido, mas você pode assistir igual, e depois quando chegar perto do sol, da época que você tá, daí você assiste de novo, olha que legal. Mas, se por acaso você tá assistindo ainda perto de quando eu gravei esse vídeo, então você ainda pode celebrar Samhain, né, então ainda faz sentido, ainda estamos nesse período, essa energia de Samhain ainda está muito forte, então lá naquele vídeo eu expliquei um pouquinho mais sobre isso, e sobre as práticas, enfim, tudo mais que eu fiz, tá bom? E é isso, nos vemos no próximo vídeo, então, até mais!